Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Vamos continuar agora nossas videoaulas com Roma Antiga. E o que é que a gente pensa toda vez que se fala em Roma Antiga? Com certeza você deve estar pensando aí: imperadores, gladiadores, conquistas, vitórias, revoltas internas. Será que é só isso que nós temos de Roma Antiga? Será que Roma já começou como um grande império? É aí que tá. Como todo grande império, eles começaram lá pequenininhos, começaram com uma pequena cidade-estado, se tornaram grandes, conquistaram territórios e aí foi acontecendo o Império Romano. Mas antes de chegar no Império Romano, a história de Roma, nós vamos ver aqui, ela é dividida em 3 períodos diferentes. O reino, que vai de 753, ano da fundação da cidade, até 509, quando se torna uma república. A república, que vai de 509 a 27 a.C., e o Império, que vai de 27 a.C. até 476 d.C. Bom, vamos lá. Roma foi fundada no ano de 753 a.C. por um grupo residente na região do Lácio, ou Látio. Por isso eles são chamados de latinos. E também por povos vindos de outras áreas da Península Itálica, como os sabinos, e também povos do Mediterrâneo, entre eles gregos. A cidade foi fundada às margens do rio Tibre, em um trecho navegável do rio, a cerca de aproximadamente 25 quilômetros de distância do mar Tirreno, ou seja, era uma região de fácil navegação, fácil acesso ao mar. Conclusão, era ótimo para o comércio. Aquilo que se produzia em Roma, aquilo que se produzia aos arredores de Roma, era facilmente transportado para o mar e assim negociado e comercializado com outros povos do Mediterrâneo e de outras regiões, como o norte da África e Península Ibérica. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Os latinos e sabinos conviviam também com os etruscos, mais ao norte. Etrusco, um povo um pouco mais valente, mais guerreiro, e ao sul, com os povos gregos que ali se instalaram, a chamada Magna Grécia. Foram colônias criadas pelos gregos. Dos etruscos, os latinos vão absorver um pouco da influência da organização e educação militar. E dos gregos, filosofia, religião e ciências. Isso tudo vai transformar Roma, vai transformar a cultura romana. Por isso que nós temos muita semelhança, principalmente dos romanos, com os gregos. Até porque o próprio alfabeto grego, querendo ou não, vai influenciar o surgimento e a transformação do alfabeto latino que nós conhecemos hoje. No século 7 a.C., os etruscos vão tomar a cidade de Roma, que até aquele momento era um pequeno aglomerado de aldeias, de pastores e agricultores. Não era algo muito centralizado, não tinha uma organização de cidade como nós conhecemos na Grécia Antiga, como nós conhecemos ali no Oriente. É a partir dessa invasão dos etruscos que Roma vai se transformar e se reestruturar. Vai se transformar numa verdadeira cidade-estado, com muros, com vigilância, com soldados protegendo a parte da agricultura fora dos muros da cidade, dentro dos muros da cidade, e o comércio e o artesanato sendo trabalhado e produzido e vendido. Nós vamos ter também aí a formação de um reino estável, onde o rei acumulava as funções de executivo, judicial, legislativo e religioso. Tanto poder nas mãos de um único homem. Mesmo assim, esse poder era limitado porque ele dependia muito da aprovação ou não do Senado. Sim, se você pensava que o Senado é algo novo, algo recente, como o nosso Senado de Brasília, tudo isso que nós temos hoje em vários países considerados aí democráticos, Senado, deputados ou qualquer nome que se dê aos legisladores, vem inspirado nesse período da Grécia e de Roma Antiga. O Senado, então, é o conselho de anciãos. Senado, senhor, né? Deu para anotar aí? Eles vetavam ou aprovavam as leis feitas pelo rei. Ao ser vetada ou aprovada, a confirmação disso tudo era feita pela Cúria, que era uma assembleia de pessoas, de cidadãos em idade militar.
E agora nós vamos ver como funcionava essa sociedade romana. A sociedade romana era dividida da seguinte forma: os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras férteis, as melhores terras pertenciam aos patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram tidos como os descendentes de Rômulo e Remo. Já vamos falar sobre ele mais para frente, sobre esses dois. Ou seja, eram tidos como os descendentes dos fundadores da cidade de Roma. Eles também eram donos dos grandes rebanhos e exerciam o poder político, ou seja, eram os únicos que tinham direitos políticos, tanto no Senado, quanto na Cúria, quanto nos magistrados. Magistrados eram os cargos públicos, né, os cargos eletivos daquela sociedade. Então, se você tinha ali qualquer um que fosse exercer qualquer cargo político, seja ele no Senado, na Cúria, ou numa prefeitura, num fiscal, depois mais para frente nós vamos ver sobre esses magistrados, era feito por gente que pertencia à classe dos patrícios. A outra classe eram os plebeus. Os plebeus, eles desempenhavam atividades como o comércio e a produção artesanal e, embora livres, não tinham direitos políticos. Tá aí tudo bem, professor. Comércio qualquer um pode fazer. Exato, qualquer um pode fazer. Só que nessa época, os patrícios repudiavam os plebeus por causa disso. Atividades onde tinha que colocar a mão na massa, né? Tudo que tinha que colocar a mão na massa era visto como coisa de gente inferior. Os plebeus eram vistos como inferiores. Eram eles quem faziam girar a economia romana. Entre eles também nós tínhamos os clientes. Os clientes eram pessoas que trabalhavam para os patrícios, responsáveis ali por fazer a produção agrícola e também pastoril de Roma. E também faziam isso em troca de moradia e proteção. Era como se fosse uma troca de favores. Eu deixo você morar aqui, mas você produz para mim. Os patrícios eram como a nossa nobreza, né? Lembra da nossa nobreza? Como vocês viram em história lá sobre o Brasil antigo, sobre a Europa antiga. A nobreza não punha a mão na massa. Quem punha a mão na massa eram os servos. Nesse caso, os servos dos patrícios são os clientes. Os clientes eram em sua maioria camponeses que mantinham forte dependência pessoal em relação aos patrícios, mesmo sendo livres. Eles não eram escravos, mas em troca de proteção acabavam trabalhando para os patrícios. E também representavam importante apoio militar e político dos patrícios. Além dos clientes, plebeus e patrícios, nós tínhamos aquela força que trabalhava forçadamente, os escravos. Os escravos eram obtidos em sua maioria ou por guerras ou por dívidas. Igual acontecia na Grécia Antiga, igual acontecia em outros povos lá no Oriente, emprestou, não pagou, vai trabalhar para mim como se fosse meu escravo. Ele vai trabalhar como escravo para mim, até eu considerar sua dívida paga. A família, ela era patriarcal, ou seja, quem comandava, quem era o líder de todo aquele grupo de pessoas que era chamado de família, era o ancião da família, o patriarca, aquele que foi responsável por gerar aquela família. Como se fosse o seu avô, seu bisavô. E a família se reúne em torno de em volta dessa pessoa. Essa pessoa é a mais importante, é ela quem dá as diretrizes de como a família deve funcionar. Além disso, várias famílias formavam um clã. Se você joga diversas modalidades de jogos na internet por aí, onde você pertence a algum clã, diferente dos jogos, esse clã envolvia vínculo familiar. Nos jogos não, só envolve vínculo de afinidades. Foram 7 etruscos que governaram sobre Roma, que reinaram sobre Roma, até que, cansados de terem gente que não era da sua etnia governando sobre si, o Senado se rebelou. Os patrícios se rebelaram contra os etruscos, destronaram o rei Tarquínio II, o último rei etrusco, e passaram a eles governar Roma com exclusividade. O poder passou então para as mãos do Senado, que escolhiam os magistrados que governariam sobre a cidade. Dessa forma, então, surge a República. E aí nós vamos ver no próximo vídeo o que é a República. Mas antes de encerrar o vídeo, você já conheceu ou conhece, já ouviu falar sobre a história de Rômulo e Remo?
Já viram aquela imagem de dois meninos pendurados mamando na teta de uma loba? Rômulo e Remo fazem parte da história mitológica da fundação da cidade de Roma. Conta a história de que os troianos, quando tiveram sua cidade destruída pelos gregos, muitos deles fugiram para a região da Península Itálica e fizeram ali, formaram um novo povo. Desse povo surgiu uma sacerdotisa que teria sido engravidada pelo deus Marte. Era uma relação proibida, afinal de contas as sacerdotisas deveriam se manter castas, ou seja, virgem. E dessa relação nasceram os gêmeos Rômulo e Remo, que foram abandonados num cesto no rio Tibre. Neném abandonado no cesto, dentro do rio. Lembra de alguma coisa? Então eles foram abandonados. Com uma certa piedade, Marte fez com que o cesto chegasse até a beira do rio, onde os bebês foram amamentados por uma loba. Depois foram encontrados por um pastor de ovelhas e criados por eles. Quando eles cresceram, fundaram a cidade de Roma. E para decidir quem governaria sobre Roma, eles foram tirar a sorte. Só que um não gostou da sorte que o outro teve. Os dois acabaram entrando em luta, onde Rômulo teria matado Remo e ele teria se tornado o primeiro rei sobre Roma. Ok? Essa é a história mitológica sobre a fundação de Roma. Então, se você não conhecia essa história, se você buscar em qualquer pesquisa no YouTube ou mesmo no Google, você vai encontrar muitas coisas sobre Rômulo e Remo. Até o próximo vídeo. No próximo falaremos sobre República Romana. Nos vemos lá. Abraços para vocês. Se cuidem.